Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje um formato de vídeo um pouco diferente, até porque estou trabalhando no roteiro de outro vídeo. Então, para o canal não ficar parado muito tempo, resolvi fazer esse vídeo. Como vocês podem ter visto aí na thumb, o tema do vídeo é composição. Para esse desenho eu mudei um pouco a ordem das coisas. Como vocês podem ver no fundo, eu uso uma folha pequena. Ela tem até uma espessura maior do que uma folha A4 e eu consigo usar marcador nela. Só que eu mudei um pouco a ordem porque o esboço, se vocês puderem ver no resultado final, ficou com os detalhes muito minucioso e a ponta dos marcadores não era possível fazer uma boa finalização. Então eu só usei marcador para pintar a parte do chão. Eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Mas a composição também faz parte da técnica, mas a composição tem mais a ver com a mensagem que com técnica em si. Todo artista, quando vai fazer um desenho, ele quer passar uma mensagem. A grande diferença do livro para um quadrinho, por exemplo, é porque o livro é como se o autor estivesse te guiando e você estivesse com a venda nos olhos. Ele te conta uma história e você vai montando um cenário na sua cabeça. Então a história em si é por conta do narrador. Agora a ilustração, o filme que vai passar na sua mente é por sua conta quando você está lendo um livro. Por outro lado, quando você está lendo um quadrinho, o autor meio que te dá tudo mastigado. Além da narrativa, tem a questão da ilustração, porque uma imagem em si quer passar uma informação. No desenho exposto no vídeo, eu queria trazer uma ilustração sobre a Ingrid. Ela é uma personagem que foi anunciada recentemente para o jogo Street Fighter 6 e ela é uma figura bem misteriosa. Eu diria que ela tem até um caráter dicotômico. Por quê? Se você for analisar ela, a figura da Ingrid como personagem, ela é aquela menininha bem fofinha, pequenininha, com um vestido, né, todo brilhoso, com vários detalhes. Tem até a bonequinha que é uma espécie de mascote dela. Então ela passa uma aparência bem frágil, bem kawaii. Só que é o seguinte, isso fica em contraste com o que ela realmente é uma personagem poderosíssima. Então ela tem essa dualidade. Tem a aparência de fraca, só que é poderosíssima. E eu queria transmitir esse lado mais overpower dela para esse desenho. Então o que eu fiz? A princípio eu imaginei esse desenho colocando ela de corpo inteiro, segurando a terra nas mãos. Lembra um pouco a capa de One Punch Man. Tem um volume, acho que é das primeiras temporadas, das primeiras sagas, quer dizer, que o Boros está segurando a terra na palma das mãos, na palma da mão. E passa aquele todo ar de ameaça cósmica, ameaça mundial, ou seja, um inimigo muito forte. Eu não sei dizer se a Ingrid é inimiga ou não, mas ela é o personagem desse calibre. Haja visto ela ter poderes de teletransporte, poder de viajar entre realidade, enfim, ao que parece ela é uma deusa. Então eu queria pegar esse lado poderoso dela. Então a princípio eu imaginei ela suspensa no ar, segurando a terra nas mãos, e de fundo fazer tipo uma ilustração do universo, com aquele céu, com aquele fundo nebuloso, com contraste entre azul e preto, e fazer uns pinguinhos de branco para simular o espaço sideral. Aí fui pensando nas poses e tal, inclusive anunciaram o gameplay da Ingrid e tem um render dela que achei bem interessante. Seria mais ou menos naquele... Não seria essa pose, mas a ideia seria isso. Ela com essa skin nova, segurando a terra nas mãos. Mas eu mudei de ideia, porque embora a Ingrid seja a grande estrela dessa DLC, ela está fazendo parte de um universo já consolidado, que é o universo de Street Fighter. Então eu queria deixar bem claro aqui o universo que ela estava entrando, né, que é Street Fighter. Então coloquei vários personagens
que seria o Zangief, o Ryu, o Ken, a Chun-Li, o Dhalsim, o Blanka, o Vega, o Balrog, o Bison, o M. Bison e por fim a Ingrid. E claro, dando destaque para ela, porque o desenho é sobre ela. Esses outros personagens é o que compõe a cena, para dar significado à mensagem que eu queria passar. Enfim, eu até esqueci de alguns personagens, né? Depois que eu fiz o esboço, eu até notei que eu não coloquei o Sagat, o Gaio, né? Dentre outros. Mas eu queria destacar alguns personagens para dar ênfase a que universo a Ingrid está entrando, que no caso seria Street Fighter. Então, eu fiz duas perspectivas. Na linha do horizonte eu fiz uma leve curvatura, fazendo referência a um ambiente esférico, né? Que eu posso fazer, sei lá, remetendo ao caráter esférico da Terra. E os personagens de Street Fighter, a gente tem uma visão deles de cima, como se nós estivéssemos em cima de um palanque ou em cima de alguma estrutura, olhando eles de cima, Já a Ingrid, ela não está nessa perspectiva. Ela está mais no alto da folha, como se a gente estivesse olhando para cima. E essa perspectiva passa toda uma sensação de poderio. Ela é o ser que está no controle da situação, pelo menos nessa ilustração que eu quero passar. Eu tive essa ideia porque, apesar da personagem ser misteriosa, ela é muito poderosa. E surgiram algumas teorias na internet, em fóruns e tal, dos objetivos ou dos planos da Ingrid. Porque um ser tão poderoso viria para a Terra ou, sei lá, se misturaria com pessoas comuns. Mas aqui tem que ter uma leve suspensão de descrença, porque eu falo comum no universo de Street Fighter é um pouco estranho, né? O Ryu solta raio pelas mãos, tem personagem que voa, que nem o Bison, né? Ele flutua, teletransporta, o Dhalsim estica os membros, enfim. Tem um Blanka, que é uma criatura verde que grita e solta raio. Então normal, bem entre aspas, no universo de Street Fighter. Essa composição é para fazer uma distinção entre o patamar da Ingrid, que ela é poderosíssima, e os personagens de Street Fighter, que, bem entre aspas, são normais. Dentro desse universo existe uma disparidade de poder, de capacidades. Então a composição era isso. Outra situação que me chamou muita atenção da Ingrid é quanto à cor das roupas. Ela tem uma roupa lilás, púrpura, roxa, o que você achar melhor. Mas ela tem essa cor nas roupas e isso não é à toa. Muito antigamente, até nas citações da Bíblia, tanto a família real quanto o rei, as pessoas poderosas daquela época, várias vezes é citado que elas usavam vestimentas roxa, púrpura. Por quê? Significava poder, riqueza, até pela dificuldade de se chegar nessa tonalidade. Então a Ingrid, além dela ser uma deusa, os poderes dela remetem a isso e até a cor da roupa dela, que tem esse caráter roxo, púrpura, né? E tem outros significados além disso, mas é sabido que a cor roxa tem esse caráter solene, real. Então esse personagem tem várias nuances. Outra característica bem interessante da Ingrid são os cabelos prateados. Inclusive, a princípio eu achei que ela tinha os cabelos loiros, né? Mas olhando ilustrações e informações de fóruns, e até da própria Capcom, né? Que se você for olhar as informações, cita que ela tem os cabelos prateados. Quem é fã de anime sabe que quando o personagem tem cabelo branco, se não for velho, ou até mesmo velho, mas na grande maioria, se o personagem não é velho e tem cabelo branco, provavelmente ele é muito forte, é muito apelão. Ou o cabelo branco advém de muito treino e é uma transformação. Enfim, então a Ingrid tem essas características.
Ah, outro detalhe, o olho vermelho. E não é de conjuntivite não, galera. O olho vermelho mesmo. Que também é outra característica que remete a poder. Então ela é essa figura cheia de dualidade. Ela é pequena, é uma das personagens mais baixinhas do host de Street Fighter. Se a gente for olhar, acho que ela tem 1,50 m, ou um pouco mais do que isso. Magrinha, parece uma criança, mas não é. Pelo que fala lá na lore dela, ela é um ser com muito mais idade, só que parece que ela não envelhece, o tempo exerce uma influência diferente nela. E a gente vê essa dualidade. A aparência super frágil, ela poderosíssima. Eu quis passar isso na ilustração. Ela no topo da imagem, fazendo aquele sinal que eu vi tanto no primeiro trailer, né? Que ela aparece no World Tour, e também nesse segundo trailer de gameplay, que no especial dela, quando ela vai tacar a magia no adversário, ela também faz esse sinal com as mãos. Então coloquei essa pose no desenho. Outra situação interessante que eu coloquei, apesar do Bison estar mais atrás dos personagens, ele está suspenso no ar, envolto do Psycho Power. Num jogo anterior que a Ingrid apareceu, parece que ela tem alguma influência. Tem um rolê dela aí com Psycho Power. Então é o seguinte, apesar dela ser uma personagem relativamente nova, né, entre aspas, que ela apareceu uma vez, ela é pouco explorada. Então fica esse mistério aí. O que ela tem a ver com Psycho Power? Será que tem algum objetivo a mais por trás de tudo isso? Será que ela estava manipulando os fatos? Não sei. O M. Bison sempre pareceu um cara muito astuto. E seria até uma ironia, né? Ele ser uma ferramenta, uma marionete na mão de outro ser. Até porque ele criou a Kami, era uma doll, né? Uma possível substituta para ele. Então é engraçado ver o manipulador sendo manipulado. Aí já remete a outro personagem da cultura pop, né? O próprio Madara era o cara, o inimigo a ser batido, para no final o Kishimoto apresentar outro personagem que estava mexendo os pauzinhos por trás, com uma loucura. Então seria interessante, seria uma quebra de expectativa ou um recurso a mais para engrandecer a história de Street Fighter, para não ficar a lore girando em torno só de um personagem. A gente sabe que normalmente é o vilão que leva a história à frente. Então a composição foi essa, ela mais no topo da imagem, para enfatizar o poder dela, e os personagens que a gente já conhece, carisma puro de Street Fighter, mais abaixo, e de certa forma tendo a influência desse ser poderoso. Então esse foi o formato do vídeo, né? Um formato diferente, eu falando sobre composição. Composição é quando a gente estrutura a imagem com certos elementos, com certas características, com o objetivo de transmitir uma mensagem. Como eu havia dito no início do vídeo, diferente de um livro, nos quadrinhos, né, ou na ilustração em si, o artista, o autor da imagem, tem o objetivo de transmitir uma mensagem, e a composição corrobora para isso. Tanto as vestimentas, tanto a expressão dos personagens, tanto as disposições de elementos da imagem contam a história. E esse era mais ou menos o meu objetivo, enfatizar o universo, né, colocando os personagens lá, e a diferença de poder entre os personagens, né, enfatizando o poder dessa nova personagem que é a Ingrid. Espero que tenham gostado. Clica no gostei, que ajuda demais o trampo. Por favor, clica, se inscreva e compartilha com um coleguinha. Se você conhece alguém que desenha e gosta dessa cultura pop, gosta de Street Fighter, também se interessa por coisas relacionadas à arte, envia para ele esse vídeo, ele pode gostar. De qualquer forma, desejo a todos uma ótima semana, forte abraço e até a próxima, pessoal!